O treinamento de 2 anos começa, e Naruto não tem um segundo a perder. Enquanto Jiraiya tenta estruturar um cronograma de evolução gradual, ele é rapidamente atropelado pela eficácia assustadora de seu afilhado. Em poucos dias, Naruto demonstra que já consegue dominar o poder da Kyuubi até certo nível, mas o que realmente deixa Jiraiya sem palavras é a rapidez que as coisas estavam acontecendo. Naruto não apenas executa o Rasengan, como já demonstra o controle total do Odama Rasengan. Para os olhos de Jiraiya, ver aquele garoto manipular o Rasengan gigante e o manto de chakra de até 7 caudas com tamanha precisão era algo que desafiava a lógica ninja. O que o Sannin não sabia, no entanto, é que Naruto estava apenas fingindo um limite. Ele já possuía o controle total da besta com cauda, mas precisava manter as aparências. Aproveitando a brecha da evolução, Naruto decide ser mais direto. Ele questiona Jiraiya sobre os jutsus de selamento do clã Uzumaki e se o mestre seria capaz de ajudá-lo a dominar técnicas de Haki S. Jiraiya, intrigado com a obsessão do garoto por jutsus proibidos, retira de suas vestes um pergaminho antigo com o brasão Uzumaki. Aqui, garoto, eu tenho exatamente o que você quer, diz o Sannin. Ao ver o objeto, Naruto congela. Ele fica visivelmente surpreso ao reconhecer que aquele era o mesmo pergaminho do qual ele havia retirado a técnica proibida que o enviou de volta no tempo na dimensão de Kawaki. Com a voz falhando levemente, Naruto pergunta: Como você conseguiu esse pergaminho, mestre? Jiraiya explica com serenidade: eu estou com esse pergaminho graças a Tsunade. Ela me deu total controle sobre algo que, por direito, somente os Hokages poderiam ter acesso. Ela acredita em mim e, principalmente, acredita que eu posso te ajudar a treinar as técnicas ancestrais do seu clã. Mas, logo em seguida, o olhar de Jiraiya muda para algo muito mais sério e investigativo. Agora, Naruto, me explique sua insistência nessas técnicas proibidas. Você não age como uma criança. É um prodígio que domina o Odama Rasengan e o chakra da raposa em dias. Eu nunca citei o modo sábio e você já me cobrou sobre quando aprenderia. Você é uma incógnita, garoto. Me diga o que realmente está acontecendo. Nesse instante, o mundo ao redor de Naruto desaparece, enquanto ele mergulha em uma conversa urgente com Kurama em seu subconsciente. Naruto está em um bico de sinuca. E agora, Kurama, o que eu faço? Eu conto a verdade ou tento desconversar? O mestre é intuitivo demais. Vai ser impossível esconder isso dele para sempre, reflete Naruto. Kurama ruge, sendo terminantemente contra. Não conte nada. Você lembra o que aconteceu na última vida paralela quando abriu o jogo? Isso é para o seu próprio bem, Naruto. Tente desconversar ou ele vai estragar o fluxo do futuro. Naruto rebate com amargura, lembrando o quanto Jiraiya representa para ele e o quanto dói mentir para quem ele considera um pai. De volta à realidade, Jiraiya observa o silêncio e o olhar distante de Naruto. Ele percebe o conflito profundo na alma do afilhado e toma uma atitude de mestre. Ele simplesmente entrega o pergaminho nas mãos de Naruto. Aqui para você, garoto. Você não precisa me contar nada. Eu vou te ajudar mesmo assim. Eu não preciso saber os detalhes para compreender que você não é apenas uma criança. Vamos para o Monte Moyoboku. Talvez lá você consiga desenvolver os jutsus desse pergaminho que tanto almeja. O tempo passou, e após 1 ano e meio mergulhado na escuridão do esconderijo, observando friamente cada experimento e técnica proibida que Orochimaru desenvolvia para benefício próprio, Sasuke decide que é o momento de ser menos indiscreto. Ele já conhece a rotina e os segredos superficiais, mas agora precisa cavar mais fundo. Pela primeira vez, Sasuke quebra seu silêncio habitual e questiona o Sannin. Ele traz de volta aquela conversa na Floresta da Morte e pede mais detalhes sobre as ferramentas do Rikudo Sannin que estariam em posse da Vila da Nuvem. Orochimaru, sibilante e intrigado pela súbita curiosidade de seu pupilo, explica que aquelas relíquias, como o Kohaku no Johei, o pote de purificação de âmbar, são ferramentas voltadas quase exclusivamente para selamentos de massa e captura de bijus. O Sannin deixa claro que conseguir tais objetos seria uma missão de alto risco para um retorno de utilidade limitada. Sasuke ouve atentamente e processa a informação com rapidez. Ele percebe que aquelas ferramentas não eram o que ele e Naruto realmente procuravam. Decidido a ser mais incisivo, Sasuke lança uma pergunta que faz as sobrancelhas de Orochimaru se erguerem. Ele questiona se o Sannin já ouviu falar de alguma ferramenta capaz de manipular o próprio tecido do espaço-tempo, mencionando especificamente um artefato com aparência de uma tartaruga. Orochimaru para o que está fazendo, seus olhos brilhando com uma desconfiança renovada. Ele admite que, apesar de todo o seu vasto conhecimento, nunca cruzou com um registro de tal objeto, mas a pergunta o deixa profundamente intrigado sobre como Sasuke teria acesso a termos tão específicos. Sasuke não recua e vai além, perguntando se seria possível criar um jutsu proibido do zero, capaz de transgredir as leis da física e permitir uma viagem
viagem no tempo. Orochimaru solta uma risada seca, afirmando que tal feito seria teoricamente impossível, ou que exigiria um sacrifício de energia vital tão colossal que ninguém em sã consciência tentaria. No entanto, o Sannin faz uma ressalva que faz o coração de Sasuke disparar. Ele menciona que em algumas teorias ancestrais descartadas, a manipulação temporal de um corpo físico é inviável, mas a viagem de uma alma através do tempo poderia ser uma possibilidade remota, embora ele mesmo duvidasse que alguém pudesse sobreviver ao processo. Buscando outras fontes, Sasuke aproveita um momento de treinamento ao lado de Karin para indagar sobre o que ela sabia sobre o clã Uzumaki. Karin, surpresa com o interesse súbito, confessa que tem pouquíssimas informações, já que nunca viveu com seu povo e sua linhagem foi dispersada antes que ela pudesse aprender os segredos de sua herança. Sasuke volta para seus aposentos em silêncio, cruzando as informações. O que Orochimaru chamou de teoria impossível de viagem da alma era exatamente o que havia acontecido com Naruto. Naquele momento, a peça do quebra-cabeça se encaixa na mente do Uchiha. Se a alma de Naruto conseguiu voltar, o segredo para estabilizar esse retorno e torná-lo permanente estava escondido na ciência proibida que Orochimaru dominava. Sasuke conclui que o Sannin ainda não é descartável. Ele precisaria das mãos e do conhecimento daquela cobra para transformar a anomalia de Naruto em uma realidade definitiva. Enquanto Sasuke mergulhava nas sombras dos laboratórios de Orochimaru, o ano e meio também se passou para Naruto, nas montanhas do Monte Moyoboko. No entanto, para o Uzumaki, o início dessa jornada foi marcado por um soco no estômago da realidade. Logo nas primeiras semanas de estudo, Naruto descobriu uma informação cruel que mudaria tudo. O selo que ele pretendia usar para reverter sua alma ao futuro era incompleto. A técnica original exigia um sacrifício de sangue de 5 parentes próximos para estabilizar o fluxo temporal. Para Naruto, aquilo era uma sentença de prisão eterna. Com seu clã extinto e seu código de honra inabalável, ele jamais cogitaria tal atrocidade. Ele percebeu que a técnica usada na dimensão de Kawaki foi um erro desesperado e imperfeito, o que explicava por que ele não teve o controle de retornar exatamente para onde queria. Durante o restante desse 1 ano e meio, Naruto viveu em um estado de tristeza silenciosa. Ele treinava com uma intensidade absurda, mas seus olhos carregavam o peso de um homem que aceitou que talvez nunca mais visse sua verdadeira casa. Jiraiya, observando o abatimento constante do garoto, tentava confortá-lo sem invadir seu espaço, sentindo que a alma de Naruto estava em luto por um futuro que ele não conseguia alcançar. O Sannin agia como um porto seguro, pedindo que o garoto não desistisse, pois o destino sempre reserva um caminho para aqueles que persistem. A virada de chave aconteceu no fim desse período, quando Jiraiya informou que o grande sapo eremita, Gamamaru, solicitou a presença de Naruto. Diante do ancião milenar, o Uzumaki ouviu o que precisava para reacender sua chama. Com sua voz rouca e profética, o sapo contou que em poucos anos, Naruto se juntaria novamente ao seu amigo de olhos vermelhos e que em uma floresta oculta no País do Fogo, eles encontrariam um ser bastante saliente que permanece em sono profundo. Nesse momento, uma faísca de felicidade genuína explodiu no peito de Naruto. Ele entendeu imediatamente. O ser saliente poderia ser a tartaruga Karasuke. Naruto percebeu que a ciência dos selos falhou, mas a tecnologia dos deuses ainda estava ao seu alcance. Ele não viu outra escolha senão focar todas as suas energias em encontrar aquele artefato, pois era a única ferramenta capaz de manipular o tempo sem exigir sacrifícios humanos. Com a esperança renovada, Naruto começou a planejar o seu retorno ao País do Fogo, ciente de que o encontro com Sasuke e a busca pela tartaruga seriam o clímax definitivo de sua jornada. Após 2 anos e meio de uma espera calculada, o tabuleiro começa a mover-se. Naruto e Jiraiya regressam finalmente a Konoha, trazendo consigo o peso das profecias do Monte Moyoboko e o domínio de selamentos que desafiam a lógica. No entanto, nas profundezas do esconderijo de Orochimaru, Sasuke compreende que a sua estadia ali chegou ao fim. Ele já extraiu cada gota de conhecimento científico do Sannin e sabe que as informações sobre a viagem da alma são a peça que faltava para o plano que partilha com Naruto. Sasuke sabe que Orochimaru não o deixará partir, especialmente agora, no momento em que o Sannin mais anseia por tomar o seu corpo. Certo dia, após despertar de um pesadelo alimentado pelas suas memórias de tempos sombrios, Sasuke decide que não haverá mais espera. Ele ataca Orochimaru no seu momento de maior vulnerabilidade, disparando um Chidori preciso que atravessa o corpo debilitado do mestre. Com um olhar
olhar de puro desprezo, Sasuke humilha os experimentos que presenciou durante anos, demonstrando que o intelecto de um veterano do futuro está eras à frente das ambições mesquinhas de Orochimaru. Ele aguarda pacientemente que o Sannin revele a sua verdadeira forma de serpente branca, apenas para o cortar com uma facilidade assustadora usando o poder da marca da maldição. Assim como nas suas lembranças, Sasuke sobressai-se no ritual de transferência de alma, absorvendo e neutralizando Orochimaru dentro de si. Livre das correntes do esconderijo, Sasuke reflete que tudo aconteceu exatamente como deveria. Ele parte então para recrutar a sua equipe estratégica, Karin, Suigetsu e Jugo, seguindo à risca o roteiro das suas memórias para garantir que teria os aliados certos para o que viria a seguir. Assim que o grupo está formado, Sasuke envia um falcão mensageiro com uma nota codificada para Naruto, marcando um encontro nas fronteiras do País do Fogo. A notícia da morte de Orochimaru pelas mãos de Sasuke espalha-se como fogo pelo mundo ninja, atingindo Konoha com um impacto estrondoso. Naruto, ao receber a mensagem do falcão, sabe que o momento do reencontro chegou. No entanto, ele precisa de uma desculpa viável para deixar a vila sem levantar suspeitas sobre a sua aliança secreta com o Uchiha. Aproveitando o caos da notícia, Naruto manipula a situação para que, tal como no cânone, uma equipe de busca e emboscada seja formada para localizar Sasuke e, consequentemente, Itachi. Sob o pretexto de resgatar o amigo e capturar o renegado, Naruto consegue a permissão de Tsunade para partir, escondendo que o seu verdadeiro objetivo é cruzar as informações com Sasuke. Enquanto o grupo de busca de Konoha avança pelo território inimigo, Sasuke é interceptado por Deidara. A batalha segue o curso da linha do tempo original, mas com uma diferença crucial. O Uchiha não está ali para testar habilidades, mas para encerrar o assunto. Com a frieza de quem já conhece cada truque do oponente, Sasuke provoca Deidara incessantemente com seus genjutsus, ferindo o orgulho do artista da Akatsuki, até que ele, em um surto de fúria, ativa sua técnica final de autoexplosão. Sasuke escapa por pouco, usando a invocação de Manda, exatamente como em suas memórias, limpando o caminho para o encontro que realmente importava. O grupo de busca de Konoha continua avançando acreditando que Naruto está com eles. No entanto, o que eles seguem é apenas um clone. O verdadeiro Naruto permanece em Konoha, isolado em seus pensamentos. Ele sabia que Jiraiya partiria para a missão de infiltração em Amegakure naquela tarde e estava de acordo em não dizer uma palavra, sem dar um único aviso, seguindo o plano racional que traçou com Sasuke anos atrás. Mas o silêncio da vila agora o sufoca. A consciência de que o mestre estaria caminhando para o abate é um peso que nem mesmo o herói do futuro consegue carregar com facilidade. A tensão do silêncio, porém, é interrompida pela necessidade da missão. Após Sasuke se recuperar de sua luta contra Deidara, ele parte para o local determinado em meio à floresta. Ali, Naruto e Sasuke finalmente se veem frente a frente após 2 anos e meio de separação. O silêncio entre eles é pesado, carregado pela experiência de 2 vidas que ninguém mais poderia compreender. Quanto tempo, Naruto? Murmura Sasuke, analisando o amigo com um olhar clínico de quem já viu o fim do mundo. Sem perder tempo, eles começam a trocar as informações colhidas nas sombras desse intervalo. Sasuke revela que, através de Orochimaru, confirmou que é possível criar e manipular a essência da alma, o que sugeria uma forma de reverter o processo de Naruto. No entanto, Naruto balança a cabeça negativamente com um olhar sombrio. Ele explica que a técnica de alma exige um sacrifício de sangue de 5 parentes próximos, algo impossível e impensável para ele. Mas, no meio dessa escuridão teórica, surge uma luz vinda do Monte Muyoboku. Naruto revela a profecia do grande sapo eremita sobre a tartaruga Karasuki. Nossa única chance real é o artefato Otsutsuki, Sasuke. Sem sacrifícios, apenas a manipulação pura do tempo, diz Naruto com uma ponta de esperança na voz. É nesse momento que Sasuke percebe algo estranho na oscilação do chakra à sua frente. Ele estreita os olhos, percebendo a natureza etérea daquela presença. Naruto, você é um clone, não é? O Uzumaki assente, desviando o olhar. Sasuke, percebendo a hesitação, insiste. Você enviou um clone para a missão de busca e outro para falar comigo. Onde está o seu corpo original, Naruto? O que você está escondendo? O loiro abaixa a cabeça e a voz sai quase como um sussurro. Eu estou em Konoha, Sasuke. Eu não consegui ir com o grupo. O mestre partiu para a Vila da Chuva hoje e eu quis pensar um pouco aqui. O clima esquenta imediatamente. Sasuke endurece o olhar, prevendo perigo. Naruto, você não está pensando em salvar o Jiraiya, está? Ele lembra o amigo da conclusão que chegaram quando ainda eram crianças, após a batalha contra Zabuza e Hako. Eles perceberam que matar quem já estava
estava destinado a morrer não distorcia o mundo, pois o fim daquelas vidas já estava escrito no tecido do tempo. No entanto, salvar alguém que deveria morrer, um pilar como Jiraiya, mudaria as regras da linha temporal de forma imprevisível e catastrófica. Não faça isso, Naruto. Você sabe que salvar o Jiraiya não é uma opção se quisermos manter o futuro estável, alerta o Uchiha com uma frieza cortante. Naruto suspira, sentindo o peso esmagador da escolha em seus ombros. Eu sei, Sasuke, eu sei. Para afastar o fantasma da morte de Jiraiya, eles focam nos passos práticos da jornada. Sasuke revela que Orochimaru lhe falou sobre a cobra anciã, um ser capaz de localizar qualquer objeto a quilômetros de distância, mas avisa que convencê-la a ajudar será o maior desafio da missão. Após meu encontro com Itachi, irei sozinho ao reino das cobras para encontrá-la, afirma Sasuke. Naruto pergunta sobre o confronto iminente com o irmão e Sasuke responde com uma determinação gélida. É um sacrifício necessário para despertar o meu Mangekyo e conseguir te ajudar de maneira mais eficaz. Contudo, a confiança na vitória é abalada por algo que foge ao controle de ambos. Antes de se despedirem, Sasuke confessa algo perturbador. Ele tem sonhado com a realidade original e ouve a voz de Boruto chamando por ele. Eu tenho a sensação de que eles estão em apuros no futuro, Naruto. Não sei o motivo de minhas lembranças estarem se misturando nesta vida. Talvez pela conexão com a árvore divina em que estou preso, mas acho que nossos filhos precisam da gente. Naruto fecha os olhos, revelando sua própria agonia física. Assim como no ciclo anterior, seu corpo está se degradando sob a pressão do tempo distorcido. Meus olhos sangraram 3 vezes nos últimos meses, Sasuke. Eu apaguei de dormência. O tempo está acabando e o ciclo de 16 anos está prestes a reiniciar. Temos que agir agora. Com o pacto renovado sob a sombra da urgência e da morte, os dois decidem se encontrar após os eventos iminentes. Enquanto o clone de Naruto desaparece na floresta, vemos o verdadeiro Naruto, em Konoha, sentindo um vazio indescritível. O céu da Vila da Folha parece se tingir de sangue, mas não por nuvens, e sim pelo presságio de morte que ele sente vindo de Amegakure. Ele está paralisado, em pé no topo do monumento Hokage, sentindo cada gota de chakra de Jiraiya se distanciar. Dentro dele, Kurama permanece em um silêncio perturbador, apenas observando o tremor nas mãos de seu Jinchuriki. Naruto sabe que naquele exato momento, o homem que ele considera um pai está entrando no território do inimigo para nunca mais voltar. O vazio que ele sente é a luta entre a razão do futuro e a dor do presente. A quilômetros dali, Sasuke caminha em direção ao esconderijo abandonado dos Uchiha. Cada passo ecoa como uma batida de tambor no peito. Ele relembra as memórias de sua vida original, o frio que sentiu naquela noite, a solidão que o consumiu por anos. Ao cruzar o portão, ele vê a silhueta de Itachi sentado no trono. A frieza no olhar do irmão mais velho é a mesma, mas agora, com os olhos de um veterano, Sasuke enxerga além. Ele vê a respiração pesada de Itachi, o corpo desgastado pela doença e o sacrifício silencioso de quem aceitou ser o vilão para salvar o herói. A luta explode em um duelo de genjutsus. O ar se distorce enquanto os dois trocam ilusões em uma velocidade que nenhum olho comum conseguiria acompanhar. Sasuke quebra o Tsukuyomi de Itachi, agindo com a fúria que o roteiro do destino exige. Por fora, ele grita sobre vingança e ódio. Por dentro, seu coração sangra. Ele precisa manter a farsa para que Itachi não desconfie de que a linha do tempo foi alterada. Eles se movem para o telhado do local sobre uma tempestade que começa a se formar. Uma tempestade que o próprio Sasuke está moldando. Enquanto as chamas negras do Amaterasu consomem tudo ao redor, Sasuke força a marca da maldição ao limite. Ele sabe que Itachi precisa ver o desespero em seus olhos para que o plano de extrair Orochimaru funcione. Sasuke lança o Kirin, invocando o raio dos céus com uma maestria que assusta até mesmo o mestre do Mandeshio. Ele sabe que Itachi sobreviverá com o Susanoo, e é exatamente o que acontece. Quando o Susanoo se ergue e Orochimaru emerge da marca de Sasuke na forma da Hidra de 8 cabeças, Itachi finalmente sela a serpente, libertando o irmão mais novo das correntes do Sannin de uma vez por todas. No último ato, Itachi caminha lentamente em direção a Sasuke. O Uchiha mais novo finge o terror, recuando contra a parede enquanto o Susanoo se dissipa. Quando Itachi estende a mão e toca levemente a testa de Sasuke com 2 dedos,
dedos, deixando um rastro de sangue, o mundo para. Itachi cai sem vida, com um sorriso imperceptível nos lábios. Sasuke desaba ao lado dele, as lágrimas finalmente vencendo a máscara de ódio. Meu irmão, eu não tive coragem de dizer que eu já sabia de tudo. Eu sei que você foi um herói. Eu te amo. Nesse momento de dor absoluta e gratidão silenciosa, as pupilas de Sasuke giram e se transformam. O Mangekyo Sharingan desperta, banhado pelo sangue e pelo amor do irmão que ele acaba de perder novamente. Enquanto isso, em Amegakure, o cenário é de desolação. Jiraiya está no seu limite. Ele foi pego pela garganta, seu corpo está atravessado pelas estacas negras de Pain e o oxigênio está abandonando seus pulmões. Ele olha para os olhos de Rinnegan, seu antigo aluno, e aceita que sua história termina ali. Pain levanta o braço para o golpe final, mas o destino não contava com uma anomalia. Zoenka. Se você quer assistir a quarta parte e ver o desfecho épico dessa jornada, comenta aqui embaixo parte 4 agora mesmo. Deixe o seu like e se inscreva para não perder. Fala, rapaziada! Naruto Brasil na área! Quer ajudar o canal? Você pode fazer uma doação via Super Thanks ou simplesmente deixar o like e se inscrever.